Pessoal, dando continuidade ao nosso módulo 4, veja que nós paramos na aula anterior falando de três planos quando se trata do tratamento após o evento, né? Então nós falamos do plano de contingência, do plano de recuperação de desastre e o plano de emergência. Vamos ver cada um deles. O que é o plano de contingência? Assim, o plano de contingência ele vem com o objetivo de elaborar, né, um documento para situações onde ocorra a perda de recursos. Porém, esses recursos podem ser recuperados de uma forma menos traumática, né, para a organização. O que é isso? Então, por exemplo, eu tenho dois servidores em uma mesma instalação que suportam o mesmo serviço. Se um desses servidores tiver algum problema, o outro assume a execução do serviço. Então, de forma prática, online, no momento pós-evento. Ok? Esse é o plano de contingência. E o plano de recuperação de desastre? Bom, aí eu já tenho uma outra preocupação, que é justamente recuperar pós-desastre. Ele é elaborado para situações em que existe perda ou ruptura de recursos e a recuperação de cada recurso exige um esforço significativo. Então, por exemplo, a destruição de um local onde estão servidores da organização exigindo a utilização de um outro local. Então, eu tendo um outro local ou eu tendo um backup externo para que eu possa fazer a recuperação. Então, aí já há um esforço significativo para tornar disponível novamente a organização. O terceiro item, né, é o plano de emergência. Bom, no que se fundamenta o plano de emergência? Ele é elaborado para situações em que normalmente não existe perda de recurso, existe um sofrimento de recurso. Então, por exemplo, a imagem da organização, né, pode ser afetada por uma falha em um produto, um erro de software, como nós tivemos casos de um comprimido anticoncepcional que não funciona, né, que pode ter sido feito para teste, o sequestro de um executivo, um boato de uma situação financeira da organização. Então há um sofrimento do recurso, nesse caso, a imagem da organização, né? Bom, feito isso, a gente começa a avaliar o que fazer efetivamente no momento de crise. Então alguns passos são importantes a gente comentar, até por conta da visão que algumas organizações têm e algumas pessoas profissionais, que no momento de crise é hora de planejar. Não. Assim, no momento de crise é reação. Você não tem tempo para planejar isso, né? Uma outra informação importante, a comunicação não é o que se diz, mas é o que se entende. Quer dizer, será que as pessoas estão entendendo o que efetivamente nós estamos querendo passar? As equipes, nesse momento de crise, não tem que respeitar o organograma hierárquico. Então não há hierarquia. Por quê? Porque eu tenho cada um desenvolvendo ou desempenhando o seu papel no momento da crise, né? Então cada um tem que saber o que fazer no momento em que a crise ocorrer, né? Então assim, quem vai estar envolvido são somente aqueles que vão resolver a crise, tá? Um outro aspecto importante é a questão da imagem, né? Então a imagem transmitida para clientes, fornecedores e para o mercado é tão importante ou mais que as ações que estão sendo realizadas. Então essa é uma preocupação que tem que se ter também no momento da crise, né? A questão da responsabilidade, a empresa não pode se eximir da responsabilidade, né? E um último aspecto importante é com relação à verdade. Ela é fundamental, né? Mas você pode gerenciar a questão da revelação. Dependendo do impacto que isso dá, você cria um mecanismo de apresentação da verdade com um desgaste muito menor. Tá? Bom, ok, ocorreu a crise, né? A organização está em crise, tratamos os problemas emergenciais aí de recuperação e tudo mais, mas e a continuidade da empresa? Como que ela fica, né? Aí existe o plano de continuidade, né?
que basicamente ele extrapola os recursos computacionais, porque ele envolve toda a organização. Então não estamos pensando somente na recuperação tecnológica, na continuidade tecnológica, né? E o objetivo do planejamento, né, dessas ações de continuidade são ações para serem executadas quando da ocorrência de uma situação de contingência, de maneira que vai garantir que a organização mantenha, né, as suas atividades críticas em um nível que a gente costuma encontrar nas bibliografias aí, aceitável ao critério de quem? Ao critério da área de negócios e da própria direção. Então, quer dizer, eu tenho um nível aceitável de continuidade, né, com uma menor desgaste de imagem da organização e não paro a empresa. Tá? Então, o objetivo do plano de continuidade é isso. Eu detectei a crise, né, trabalhei no momento da crise e a continuidade disso. Eu não posso interromper ou por muito tempo deixar essa organização inoperante. E dentro do plano de continuidade, a abrangência dele, ela depende de alguns pontos, por exemplo, o cenário de recursos, quais são tecnológicos, recursos humanos, né? O escopo organizacional, né? E as ameaças consideradas. Então, quais foram as ameaças detectadas e que estão consideradas dentro desse plano de continuidade, né? O que é preciso fazer? Definir, no primeiro momento, a situação de maior risco e maior impacto. Então, você começa a priorizar isso, né? E elaborar um plano, treinar as pessoas, né? E permitir que a organização ela aprenda a gerenciar os riscos e enfrentar a crise de uma forma que eu continue o seu negócio, que você continue o seu negócio, que eu continue o meu negócio, com o menor desgaste possível, né? Que vai afetar cliente, fornecedor, funcionário e tudo mais. Okay? Feito isso, existe um conceito dentro da bibliografia, que é o conceito de maturidade na continuidade do negócio. Então, todas as organizações elas devem fazer uma avaliação honesta da sua capacidade para enfrentar as situações de crise. Como eu disse no início, todos estão suscetíveis. O que a gente busca com a segurança da informação é mitigar esse risco. Então, uma vez detectando, identificando, né, e pontuando essa capacidade de enfrentamento das situações de contingência, a organização ela tem que possibilitar, né, principalmente a alta direção, que todos tomem conhecimento dos seus pontos fortes, dos seus pontos vulneráveis com relação à continuidade do negócio. Isso é extremamente importante, né? Uma sugestão é seguir uma classificação da maturidade, onde o nível mais alto indica uma melhor situação. E como que é essa maturidade? Bom, ela é composta de 6 níveis, que vão do 0 ao 5, né? E para alcançar o nível superior, né, a organização obrigatoriamente tem que atender os níveis, todos os critérios, todos os itens apontados no nível em que ela está, que sejam satisfatoriamente atendidos. Então, por exemplo, o nível 0. No nível 0 não existe nenhuma cópia de segurança. Quer dizer, nem de dados, nem de programas, nem de aplicativos, nem de produtos de apoio, que são as ferramentas, e dos sistemas operacionais. No nível 0 eu não tenho nada. Para que eu possa fazer parte do nível 1, eu tenho que atender o nível 0. Nesse ponto eu não tenho nada, né? Então eu já tenho que ter uma pessoa responsável pela gestão de cópias de segurança, garantindo o cumprimento das ações definidas. Essas cópias de segurança devem ser guardadas em local diferente do local principal onde a informação está. Um outro ponto importante é que o local alternativo que guarda as cópias de segurança ele deve possuir uma proteção física adequada. Existem recursos de tecnologia alternativos dentro do próprio ambiente principal, né, garantindo a continuidade desse ambiente computacional para contingências parciais. Então, mesmo ocorrendo algum desastre, eu tenho que manter a continuidade mesmo que parcial. Bom, atendido o nível 1,
eu tenho o nível 2, que é a evolução disso. Eu tenho que a minha maturidade com relação à continuidade do negócio, ela evolui. O nível 2 é o seguinte: além do que contém no nível 1, já existem recursos de tecnologia e de escritórios alternativos em um outro local distante dos principais locais, quer dizer, do local principal, né? Então, assim, foi realizada uma análise de impacto, seja ele financeiro, de imagem ou operacional, né, do negócio, né, junto aos usuários, né, para identificar a prioridade de recuperação dos processos e serviços críticos. Então, nesse momento, eu já tenho a priorização daquilo que eu tenho que recuperar em caso de incidente, em caso de indisponibilidade. Bom, nível 3, ele vai tratar, né, então o agrupamento do nível 0, 1 e 2, mais a questão da existência de um monitoramento de recursos utilizados, sejam eles pelos processos ou serviços do negócio, com o objetivo de proativamente, quer dizer, antecipadamente, eu identificar, minimizar ou eliminar situações de indisponibilidade. Nesse ponto são realizados testes pelo menos 2 vezes por ano, mesmo que complementares, durante esse período de acompanhamento. Então, assim, esses testes eles vão tratar e vão verificar os procedimentos alternativos. Veja que eu tenho lá no anterior a continuidade. Esse já é a utilização de processos alternativos realizados pelos usuários. Então, é imprescindível a participação dos usuários na realização desses testes. E o nível 5, que é o último nível aí, que a gente considera uma continuidade aceitável, né? Ele vai tratar justamente dos planos de procedimentos alternativos e de tecnologias, né, que devem estar atualizados e validados pelo menos 2 vezes por ano, né? E existem ainda definidos os responsáveis por esses planos, né, e uma política de contingência assinada pela alta direção da organização. Então, com isso, a gente fecha o ciclo. Eu tenho o acúmulo de cada um dos níveis, chegando no último nível, que é justamente procedimento alternativo e tecnologia atualizada, além do comprometimento e do compromisso da alta direção com esse plano de contingência, que isso é extremamente importante para legitimar o processo do plano de contingência dentro da organização. E pessoal, espero que vocês tenham gostado e vamos para o próximo módulo. Um abraço e até mais.